Pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. A gente vai dar início a mais um call mensal da OCAN. Primeiramente, o Paulo Val vai falar sobre ambiente macro, global e local. Posteriormente, o Petrônio Cansado vai falar sobre o mercado de crédito privado. O Pedro Dreia falará sobre o mercado de juros. Posteriormente, o Fernando Chibante vai falar sobre o mercado de câmbio e o Duda vai falar da parte de renda variável. E, ao longo do call, a gente vai deixar o Q&A aberto e vai tentar responder a maior parte das perguntas. Paulo, por favor, pode começar. A todos. Começando pela parte externa, a gente tem, nesse último mês, uma perda de dinamismo em algumas regiões, mas principalmente, em termos de importância para nós, na China. Acho que a China se esperava que tivesse uma maior resiliência do crescimento, ainda mais por conta dessa recuperação cíclica pós saída da política de Covid-0. E o que nós estamos vendo é que, que já está havendo uma perda de dinâmica ali, principalmente na parte imobiliária. Então, a gente tem indicadores como venda de casas voltando ali para o patamar de 2022, que é um nível baixo. Então, tem um viés mais negativo em relação ao crescimento do país, com esses dados recentes, e é lógico que isso também acaba tendo um impacto ali em cima de certas commodities. Na Europa também a gente viu uma perda de dinamismo, principalmente na indústria. Então, a gente tem essa história em algumas regiões. Talvez quem destoe mais seja a economia americana, que continua com dados mistos, tem dados melhores ali, até a parte do mercado de trabalho continua muito forte, né, e sem dar muito sinal de alento, né? Tem alguns indicadores preliminares ali dentro que botam um pouquinho mais de possibilidade de desaceleração, mas, de forma geral, os dados do mercado de trabalho continuam muito fortes. E se a gente somar isso com com a redução daquele risco sistêmico da parte financeira, né, um risco de estabilidade financeira, acaba que a gente tem uma possibilidade, essa possibilidade tem sido aventada de novas altas ali do Fed Funds, ainda que não sejam consecutivas. Você faz uma pausa, observa mais alguns dados e atua pontualmente mais à frente. Então, essa é uma possibilidade que foi reintroduzida aí na discussão. Na parte de Brasil, nós continuamos tendo uma atividade bastante surpreendente. Hoje a gente teve a divulgação do PIB, que veio um crescimento de 1,9%. Foi muito carregado hoje por agricultura, mas também a parte de serviços tem vindo bem, né? E a conexão disso com o mercado de trabalho está muito clara, porque os dados de emprego da PNAD, os dados de criação de postos pelo CAGED, continuam mostrando uma redução de ociosidade na economia, né? A taxa de desemprego, se a gente olhar em termos históricos no Brasil, ela tá baixa. A criação de postos formais pelo CAGED, ela realmente está alta, inclusive mais alta do que seria esperado pela taxa de crescimento do PIB. Então, a gente tem essa dicotomia da atividade muito forte, e, por outro lado, a gente vai ter uma janela agora, especificamente da inflação, muito positiva. A gente tem principalmente por conta de preços de alimentos e combustíveis, a gente vai ter uma janela mais tranquila agora no meio do ano. Isso já aparece em indicadores de atacado, acho que isso vai se traduzir em indicadores de varejo também. Isso vai fazer a inflação desse ano ser abaixo do que se esperava há 2 meses atrás. Mas uma coisa que chama atenção é que realmente, por conta até dessa maior resiliência do mercado de trabalho, até força do mercado de trabalho, acaba que o impacto disso em horizontes mais longos, aí 2024 e em diante, não tem aparecido, né? Acho que ainda tem uma dúvida ali sobre a persistência da inflação no horizonte relevante para o Banco Central. E, em cima disso também, nós vamos ter a discussão
aí nos próximos dias, mais para o final do mês, sobre algum tipo de mudança no regime de metas. Se fala muito de fazer uma meta contínua, em vez de ser meta de ano calendário. A dinâmica, a mecânica desse novo regime ainda não está muito clara, como seria o caso específico do Brasil. Tem algumas formas de se fazer isso. E a outra coisa que pode acontecer também é algum tipo de mudança da meta mesmo, numérica, para mais para o final do mês. Então, é uma discussão que está viva. O ministro Haddad hoje se encontrou com o Roberto Campos e sinalizou que essa realmente é uma discussão para ser feita em breve. Então, provavelmente a reunião do CMN desse mês vai conter alguma novidade sobre o regime. E quando a gente olha o Banco Central, o que a gente vê é que houve uma certa suavização do discurso em relação ao que a autoridade monetária vinha fazendo algumas semanas atrás. O discurso de algumas semanas atrás era inequivocamente um discurso mais rock, né? Ele falava de inflação de demanda, falava que mesmo que a inflação fosse de oferta, deveria combater, de núcleos altos, que se a gente tirasse o efeito de combustíveis, que acaba afetando a inflação acumulada em 12 meses, a inflação seria bem mais alta. Então, ele vinha numa sequência que era bastante consistentemente rock, e agora tem uma discussão mais, uma comunicação mais equilibrada, porque ao mesmo tempo que ele fala dos pontos desafiadores, ele também bota uma visão um pouco mais positiva da evolução do cenário, inclusive falando de alguma melhora de expectativas em 2024 como ponto positivo. Então, abre a possibilidade de antecipar um eventual processo de flexibilização, embora, na nossa opinião, a dinâmica inflacionária não sancione muito esse tipo de movimento. Bom, com isso eu concluo aqui a parte do cenário, passo para o Petroni para falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Vou falando aqui primeiro, boa tarde a todos, obrigado aí pelo tempo e oportunidade de conversar com vocês. Vou falar um pouquinho sobre o mercado de crédito e vou começar pelo último ponto colocado pelo Paulo, né, que você teve aí talvez mudança, alguns dados macros mais positivos sobre inflação, um pouco de mudança do Banco Central, e isso acaba colocando no preço, na curva de juros, um cenário onde está precificado um conjunto de quedas. E talvez isso tenha sido um dos triggers que fez com que o mercado de crédito no último mês melhorasse. Mas eu diria que é talvez um trigger, né? A gente no último call mensal comentou um pouco que no mês passado a gente tinha ficado até talvez um pouco decepcionado com o comportamento do mercado, não que tenha acontecido nada de muito abrupto, mas a gente já estava vendo como maduro uma melhora dos spreads, por conta da magnitude do que aconteceu, né? A gente teve uma abertura bem considerável, e eu estou falando isso quando eu comparo o que aconteceu no mercado de crédito agora com o que aconteceu com o mercado de crédito quando tivemos a última crise, que era a crise do Covid, e lá o nível de incerteza macro e de forma geral, né, sobre o ambiente como um todo, eu acho que era muito mais desafiador do que o que a gente viu agora, a despeito das dificuldades que a gente tem agora também, né? Mas dado o tamanho da magnitude e do tempo, lembrando que o evento lá de lojas americanas aconteceu em janeiro, então já se passaram muitos meses desde que isso aconteceu, e a gente até colocou também que, na nossa visão, já tinha tido tempo para que aquele evento fosse absorvido. Então, o que a gente viu no mês de maio foi não um grande fechamento de spread, você teve um pequeno fechamento, o mês até começou ainda com nível de abertura, né, e a gente viu muita venda ali no comecinho do mês, mas você voltou e teve um pequeno fechamento ao longo do mês, e quando você coloca um nível de preço que você já tem de spread, você acaba tendo um carrego que promove um bom desempenho da indústria como um todo, e eu acho que no caso aqui da Ocam, a gente pegou um pouco bem esse movimento, talvez porque já estava antecipando um pouco isso e buscando um pouco desse cenário. E
no comportamento do mercado de crédito no mês, está acontecendo muito do que a gente acreditava, que é o seguinte: várias empresas de crédito muito bom foram contaminadas pelo movimento técnico de saída de recursos e de venda, e esses ativos, na nossa visão, são os que se mostram como as melhores alternativas de investimento quando eu olho para risco-retorno, né? E eles estão apresentando um fechamento de spread um pouco maior do que a média. Então, acho que a gente performou um pouco melhor nesse mês do que a média da indústria, por conta de estar com a carteira basicamente, primordialmente, alocada em nomes de crédito muito bom, em empresas anticíclicas, empresas de maior porte, e é onde a gente acha que deve estar. Então, a despeito de estarmos aí vislumbrando uma melhora no mercado de crédito, a gente não acha que essa melhora acontece de uma forma muito agressiva, será uma melhora gradual no tempo, mas esse é nosso cenário, e a gente acha que ainda assim devemos ficar posicionados em créditos aí de grandes empresas, setores resilientes e de baixo risco, e por conta disso a gente até aumentou um pouquinho a alocação ao longo do mês. O caixa do fundo D30 está um pouco acima de 15%, e do D1 um pouco abaixo de 30%. Para tanto, a gente até entrou numa operação no primário no mês passado, e a gente acha também que isso deve acontecer mais. Você teve um represamento do mercado primário ao longo dos primeiros meses desse ano, e é possível que a gente veja, caso essa melhora se confirma como a gente está imaginando, um maior volume de emissões no primário ao longo dos próximos meses, e podem ter boas oportunidades de investimento também nessa fronte. Acho que com isso eu encerro aqui o panorama do mercado de crédito e passo a palavra para o Pedro. Obrigado, Petroni. Bom, boa tarde a todos. Vamos passar aqui para a parte dos multimercados, começando pela parte de juros. Eu queria aqui, de maneira diferente, fazer um pequeno comentário sobre a performance do fundo aqui no mês passado, ao longo desse ano de 2023, que está se mostrando um ano mais desafiador. A gente teve um drawdown aí, relevante da cota aí esse ano, até atípico aqui para os nossos padrões. Então, eu acho que é bom a gente ter o máximo de transparência aqui para poder sanar qualquer dúvida que tenha com relação à nossa gestão do portfólio. Então, retorno absoluto no mês de maio teve uma rentabilidade de 2,7 negativo no mês, né? Acumulando 3,60 no ano de queda, ante um CDI de 5,37 no ano. Isso é o retorno absoluto, nosso multimercado principal. Um dos maiores vetores de contribuição negativa para a cota do fundo nesse ano, nesse primeiro semestre de 2023, é principalmente essa estratégia de juros que a gente vem falando aqui há bastante tempo, né? Uma estratégia tomada, baseada aí na visão que a gente tem de inflação mais elevada, que a área macro, aqui pensando na estratégia de multimercado, a área macro tem um resultado negativo no ano de 5%, 500 bases, e a área de equities de 270 bases, 2,7% por ano. Dentro desse resultado da área macro, dos 5%, 3,4% negativo é dessa estratégia de juros aí que a gente vem defendendo há algum tempo. Então, certamente um drawdown, como eu falei, que é muito relevante, até atípico mesmo para os nossos padrões. A gente está bastante insatisfeito aí, né, e incomodado com esse resultado. Acho que é importante passar o recado aqui de que a gente estopou essas posições, então as posições que estavam gerando as maiores contribuições negativas foram estopadas agora no fundo, né, nesse ao longo aqui do mês de maio. É importante relembrar que isso é uma estratégia que a gente vem carregando há bastante tempo, né, que realmente nesse ambiente pós-pandemia veio dando muito certo, né, um horizonte aí de até mais de 3 anos, né, então a integral é bastante positiva, que nesse ano realmente falhou, mas a gente acho que é o recado que é importante para passar aqui, que a gente estopou essas posições, né, a gente já isso não é nenhuma novidade aqui, acho que faz parte totalmente inerente ao business, a gente já passou por isso, né, algumas vezes assim nas nossas carreiras, então acho que o importante nesse momento é rever um pouco os processos, olhar um pouco para dentro, né, nesses momentos que a dinâmica dos ativos não está convergindo muito para o nosso cenário, é bom para a gente se debruçar um pouco mais aqui nas análises, sair um pouco, né, da mesa, parar de olhar um pouco a tela, tentar ver onde é que a gente errou, o que dá para melhorar nos processos. Então, é isso que a gente tem feito aqui, né, revendo muitos processos, tentando melhorar, tornar mais robusto aqui.
né? E a maneira que a gente vai gerir o portfólio daqui para frente, né, é voltar aos poucos, né, montar posições pequenas. A gente, aqui na área macro, que tem uma proposta de identificar grandes tendências, ter posições grandes, né, carregar por algum tempo. Agora, né, como as nossas teses não estão convergindo, a nossa ideia aqui é fazer um jogo mais relativo, posições menos direcionais, fazer um long and short, voltar a operar pequeno, né, para começar a acertar, reconquistar as convicções e para voltar a operar maior. Então, eu acho que, de novo, é um momento atípico, não é a primeira vez, tá? E estamos aqui aproveitando esse momento, de novo, para fortalecer aqui os nossos processos antes de dar um passo maior aí em termos de elevação de risco. Tá? Então, eu só queria fazer esse disclaimer inicial aqui nessa parte de performance, e passando um pouco para o cenário aqui, como é que a gente está vendo. Eu acho que, de novo, esse mundo pós-pandemia, os ciclos econômicos têm sido assim, bastante inédito, né? A gente tem sido surpreendido a cada mês aí, com os movimentos, e a reação dos ativos também muito intensa, a gente fala muito nisso. Então, nossa visão para o cenário internacional continua sendo um cenário extremamente desafiador, né? Eu acho que assim, o horizonte está muito curto, está difícil de você prever quais vão ser os próximos movimentos. Inclusive, se olha, a renda fixa americana continua com uma volatilidade extremamente elevada, né? Cuja oportunidade global, né? Você pensa em política monetária americana, então, e o mercado continua com movimentos muito brutais. Se a gente lembrar aqui o que aconteceu ao longo do mês de maio, né? Depois da reunião do Fed do início do mês, onde o Fed elevou os Fed Funds em 25 bases, né? O mercado, no dia seguinte, precificou a probabilidade de reunião extraordinária de corte de juros antes dessa reunião que vai ter agora em meados do mês de junho. Então, e agora já voltou para precificar uma alta cheia de 25 bases, agora já cedeu um pouco em cima desses comentários que o Paulo já fez aqui acerca de alguns membros do Fed, né, sinalizando talvez a possibilidade de fazer um movimento de stop and go, né, parar nessa reunião de junho e voltar a subir em agosto. Então, está um momento assim, bastante indefinido lá de fora, né? O mercado continua com essa obsessão por recessão, que a gente sempre fala aqui, mas está sendo sucessivamente surpreendido pelos números. Aí, a economia americana ainda mostrando uma resiliência muito grande, o mercado de trabalho, de maneira global, extremamente apertado, e agora a gente vê, né, o setor imobiliário nos Estados Unidos apresentando uma reaceleração, que é muito inesperado, uma surpresa muito grande, né, nesse momento do ciclo, com o Fed Funds tão elevado, né, com as taxas de hipoteca dos mortgages em patamar elevado, o setor mais sensível a juro está apresentando uma reaceleração. Então, um momento de bastante... tem que ter uma certa humildade assim, para tentar desenhar o cenário já de fora. O que a gente está fazendo aqui em termos de portfólio é operar de maneira bem tática, né? Então, a gente está testando algumas teses mais baixistas para juro em alguns países que a gente elenca como sendo bons candidatos, como tem a região do leste europeu, a República Tcheca. Aqui na América Latina, a gente gosta um pouco mais do caso do México, que está uma economia um pouco mais organizada, com fiscal mais apertado. O Banxico chegou está parecendo que chegou ao fim do processo de aperto monetário. Então, a gente está testando algumas teses com posições pouco relevantes, ainda de maneira tática, por conta dessa incerteza que, na nossa opinião, continua rondando o ambiente internacional. A gente vai sendo sucessivamente surpreendido pelos dados, pelos bancos centrais, né, que ainda esse cenário de inflação ainda é bastante resiliente lá fora. E falando aqui de Brasil, eu acho que, né, que foi aqui talvez a principal contribuição negativa para a cota do fundo aí ao longo do ano todo. A gente foi muito surpreendido pelos movimentos de mercado. Inclusive, agora no mês de maio, o Brasil teve uma outperformance incrível, né? A renda fixa americana passou por uma reprecificação, teve uma elevação de juros de aproximadamente 40 bases na parte intermediária da curva. Outros emergentes ficaram de lado, alguns abriram, onde a história é um pouco pior, como África do Sul. Até no mundo desenvolvido, o Reino Unido também teve um movimento forte de abertura de taxa de juros, de aproximadamente 50 bases. O Brasil, uma performance muito positiva, né? Os vértices mais longos, você olha um janeiro 27, com fechamento de 90 bases no mês, se descolando completamente aí, do ambiente internacional. Então, o mercado está tendo uma leitura, de certa forma, benigna dos acontecimentos recentes. A gente já fala muito aqui, quem nos acompanha aqui todo mês sabe muito
qual é a nossa opinião acerca dos acontecimentos. A gente também foi surpreendido, obviamente, tem que fazer o meia-culpa aqui e reconhecer onde a gente foi surpreendido. Acho que ponto número 1 é essa tempestade perfeita que se formou na inflação, né? É muito atípico você observar uma queda de commodities com uma apreciação cambial, né? Isso aí está tendo os impactos aí que a gente vê, por exemplo, os IGPs, né, rodando em -1, -2, acumulado em 12 meses. Né? Então, a parte de alimentos também vai ser um ano extremamente benigno, agora em 2023, com a inflação de alimentos rodando próximo de zero. Né? Então, esse componente livre da inflação, a parte de tradables está uma performance muito boa, mas ainda segue mais resiliente essa parte que a gente tanto fala aqui, que é a parte subjacente, mais ligada à política monetária, mais ligada ao mercado de trabalho, que está muito forte. A gente viu a divulgação do desemprego aí recentemente, o número sazonalizado perto de 8%, um dos melhores momentos aí de muitos anos. Então, tem essa divergência na parte da inflação, mas, de fato, né, teve essa parte livre que surpreendeu muito positivamente o mercado, com a expectativa de que isso vai gerar efeitos secundários, vai melhorar a inflação para frente, vai bater nas expectativas. Né? E outro ponto é a questão, né, do arcabouço fiscal, né, que realmente as interpretações são mais favoráveis, tem se repetido muito essa questão de eliminar os riscos de cauda. Né? Acho que se eles entregarem o que está proposto, né, que é um crescimento de gastos de 2,5% real, e as metas de superávit, acho que de fato pode ser um cenário mais construtivo, mas a gente tem que observar, a gente sabe quais são as propensões do governo, do Congresso, acho que a gente tem que observar um pouco, né, e vamos ver como é que vai ser essa entrega, mas o fato é que é um arcabouço que é frágil, é muito fácil de você alterar. Né, o nosso regime anterior, o teto dos gastos, era uma emenda constitucional, teve uma certa facilidade de ser alterado, esse arcabouço é mais fácil ainda, então a gente tem que observar como é que vai ser a evolução desse negócio no tempo. Mas o fato é que cá estamos com a curva de juros, para nossa surpresa, né, embutindo um ciclo de 400 bases. A gente continua com uma opinião que é um ciclo relativamente otimista, uma Selic terminal abaixo de 10 lá na ponta, e acho que com muitas pontas em aberto ainda. De fato, como o Paulo falou, tem um sazonal mais positivo, acho que a inflação de curto prazo vai rodar relativamente contida, mas a gente ainda vê uma certa reticência do Banco Central, apesar dele ter afrouxado um pouco o discurso, a gente não enxerga ainda um cenário em que o Banco Central consiga entregar de maneira sustentável um ciclo de corte de juros que vá além do que está embutido na curva. Então, nós estamos sem posições de mercado de juros, a gente veio estopando essas posições tomadas ao longo do mês. Estamos aqui observando a nossa propensão, como eu falei aqui, é muito mais fazer alguns trades relativos em Brasil, né, ou jogo de inclinação de curva, ou em intrativos brasileiros, né, uma posição faz um long em short Brasil tomado em juros, long em Brasil vendido no dólar, aqui, que o Chibante depois pode comentar. Mas estamos aqui tateando de novo. A gente continua achando a precificação otimista, mas acho que o news flow de curto prazo segue positivo. Um ambiente internacional que está muito propenso a comprar emergentes ainda, né? Então, é o que tem surpreendido a gente. Então, a gente está no momento aqui, uma fotografia aqui com uma utilização de risco bem baixa, né? De novo, voltando aqui para os nossos processos, fazendo análise, estudando os números, tentando entender qual vai ser o próximo capítulo do mercado, para onde que o cenário vai se desenvolver antes de voltar a ter posições mais relevantes. Então, acho que é isso. Eu vou passar para o Chibante aqui para falar do mercado de moedas. Obrigado, Pedro. Bom, aqui na parte de moedas, a gente teve um mês que foi, acho que basicamente caracterizado aí por um dólar forte contra moedas de países desenvolvidos, né, de G7, e moedas da Ásia, em geral. As moedas aqui da região, de América Latina, se saíram, acho que bem melhor do que a gente esperava, né, por conta dessa queda acumulada aí nas commodities aí ao longo do mês. Acho que tem basicamente duas histórias aí, né, que o Paulo já comentou, deram o tom ao longo do mês. De um lado, seguem os dados mais fortes aí de economia americana, né, que deram um tom aí de uma certa diferenciação, e voltando com essa discussão de hike, né, ou talvez pausando na próxima e seguindo mais adiante,
ou já fazendo um hike na próxima, mas o fato é que você veio de uma expectativa de uma precificação até de queda para um hike. Então, acho que essa discussão voltou a ficar bastante viva ao longo do mês. E, por outro lado, a gente segue com essas frustrações aí em relação à retomada de crescimento aí na China, e acho que até também como consequência disso, a gente começa a ver algum reflexo disso também começando a bater na atividade da Europa. Então, assim, dessa forma, a gente já está começando a acreditar que o maior beneficiado disso aí no curto prazo acaba sendo, de fato, o dólar. E aí, com isso, a gente optou por posicionar o risco no book aqui de moedas numa posição comprada em dólar contra uma cesta mais concentrada, acho que para refletir essa visão. Então, assim, de uma maneira geral, em relação ao mês passado, o que a gente acabou fazendo foi, a gente zerou uma posição que a gente tinha short no peso mexicano, zeramos também a posição muito pequena que a gente tinha também short aqui no real. O peso colombiano a gente decidiu manter a posição, mantendo a cesta short, apesar de ter tido uma valorização bastante expressiva ao longo do mês e até inesperada aqui na nossa visão, né? A gente tinha a nossa percepção aqui de que o termos de troca segue bastante prejudicado no país, né? Basicamente por conta dessa queda do petróleo. Mas eu acho que teve ao longo do mês algumas notícias aí um pouco mais positivas, no sentido de, acho que a percepção política em relação a um Congresso que vem sendo um pouco mais conservador, né, e de certa forma atuando aí a minimizar aí os possíveis estragos aí propostos aí intencionados aí pelo presidente. E por outro lado, você teve também após aquela troca ministerial, né, você tinha uma preocupação muito grande aí em relação ao novo ministro da Fazenda, e poderia ser um nome que parecia inicialmente um nome muito heterodoxo, e acabou se mostrando um nome, pelo menos na percepção inicial, acabou sendo um nome bem menos heterodoxo do que se imaginava, nas medidas iniciais. Então, acho que isso aí acabou fazendo um certo contraponto a essa nossa visão aí de que os termos de troca e a pressão aí via commodities vai acabar fazendo preço. Mas a gente está querendo manter, a gente acha que faz sentido ao longo do tempo, a gente acha que eventualmente vai acabar fazendo preço novamente e a moeda vai ter que se desvalorizar. Então, a gente está mantendo o peso colombiano, a gente vinha carregando também uma posição vendida no peso chileno, a gente está mantendo, acho que basicamente acho que os argumentos são os mesmos, né? Acho que essa pressão via China mais fraca acaba batendo de maneira bastante importante no cobre, né? Que é o principal produto da pauta de exportação do Chile. O Banco Central também vem começando a soar mais doves, a precificação de corte de juros na curva do Chile já é bastante agressiva, então a gente acha que em algum momento também a moeda vai acabar operando mais fraca aí contra o dólar. Então a gente está mantendo essa posição também. O que a gente adicionou ao longo do mês foi uma posição vendida na moeda da China, né, o Yuan. A gente acha que acho que foi basicamente muito por conta aí desses números mais fracos, né, dessa frustração aí que vem acontecendo de maneira mais importante aí com os dados de atividade, e pelo fato de você ter ser uma moeda que tem um carrego, né, um funding, que ajuda muito nesse sentido, né? Acaba sendo uma moeda que você tem um carrego positivo, né? Então, acho que para a gente aqui faz bastante sentido adicionar também essa posição. A gente acha que, ao longo do tempo, uma das alternativas aí para a China em termos de crescimento e para seguir né, com um target de crescimento acelerado vai ser trabalhar com essa moeda aí mais depreciada, tá? E na outra ponta, a gente vem mantendo uma posição que é comprada no ien, né, na moeda do Japão. Acho que, basicamente, a gente acha que tem uma questão meio de valuation aí. Parece uma moeda que está realmente muito barata. E se você olha, tem a questão, obviamente, dos juros, né, que é muito baixo, né, a política de juros lá super heterodoxa, né, acho que é o juros mais baixo, certamente, aí do mundo
desenvolvido, e acho que ela vem sofrendo muito como uma moeda de funding. A gente acha que em algum momento a gente vai ter uma saída dessa política, aí seja de forma gradual, que é o mais provável, ou de forma mais abrupta. E então acho que ela acaba funcionando também como um hedge para essa posição nossa comprada, dessa nossa cesta comprada em dólar. Tá? Então acho que é isso aqui do meu lado. Eu vou passar para o Duda para fazer as considerações de bolsa. Boa tarde a todos os clientes. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que também gostaria de começar o call, antes de falar um pouco de bolsa, falar um pouco, como o Pedro Druck, sobre gestão de risco, né? A gente teve um drawdown um pouco acima do que é o nosso padrão. A gente não se perdoa, a gente pede desculpa para os clientes, mas, como o Pedro falou, a gente não infringiu nenhuma regra de risco. A gente efetivamente tinha um cenário que não se concretizou, baixamos o risco de macro. É até positivo que a beleza do produto é que a gente tem subido o risco de bolsa com umas perspectivas melhores. No mês, a gente, na parte de valor relativo, teve alguns problemas no short. Isso também não nos surpreende muito, porque agora eu acho que entrou uma probabilidade maior, efetivamente, mesmo nós que éramos mais céticos, de uma queda de juros a 3 a 6 meses no Brasil. Eu acho que tudo na Bolsa está ligado à taxa de juros. O custo de oportunidade ficou muito alto. O fluxo de saída de Bolsa foi muito grande por multimercados ou ações. E eu acho que você tem uma expectativa de reversão. E talvez a reversão do bear market, apesar de não ser do fundamento micro, algumas empresas com fundamento pior, mas são mais alavancadas, ou algumas questões específicas, fazerem essa alta mais forte. Tá? A minha mensagem aqui só da UCAN é que a gente está absolutamente motivado aqui, até porque estamos desenvolvendo a área de crédito, aí, como o Petrônio tem colocado, que estamos conseguindo estruturar produtos novos com uma relação de risco muito legal, produtos que não estão no mercado. Estamos com uma performance superior nisso, um crescimento bastante grande, então estamos extremamente motivados nisso. E na parte de multimercado e ações também, a gente está no processo de contratação, expansão de geografias na parte macro, mais aprofundamento em novas empresas aqui, vendo principalmente lá fora. Então, a gente está sim, bastante animado com o futuro, mas assim, até a performance recente não foi compatível com os nossos padrões. Tá? Bom, falar um pouquinho do mês, e eu só queria dizer por que eu estou otimista para a parte de bolsa. Eu vou me estender um pouquinho mais para o Brasil. Tá? A curva de juros precifica aproximadamente 400 basis points de queda nos juros. Tá? Isso não está precificado na bolsa. Deu uma dicotomia um pouco que está mostrando o mercado de macro, mesmo que não seja essa queda toda. Eu acredito que tem muito pouco precificado na bolsa, talvez uns 100 basis. Tá? E cada 100 basis de queda, além de você reverter essa deterioração macro que teve, essa percepção negativa, você começa a criar um círculo virtuoso, e a cada 100 basis por taxa de desconto aqui, poderia fazer a bolsa até andar 10%. Né? A gente teve anos muito difíceis nos últimos 2, 3 anos na bolsa. A bolsa, 2, 3 anos atrás, atingiu um nível de 130 mil pontos, hoje está próximo de 110 mil pontos. Né? E várias empresas boas cresceram, se adaptaram, expandiram o mercado, e mesmo nesse cenário difícil. Essa é a beleza um pouco também que você tem um pouco aqui no Brasil. Então, a gente está animado para você fazer isso. Alteramos um pouco, acho que não é para você comprar beta por beta, né? Apesar de a gente estar um pouco mais otimista, hoje o retorno absoluto está próximo de 60%, 66% redeado, com a carteira expandindo, por exemplo. Então, a gente está com um pouco acima de 30% comprado, um pouco abaixo de 20% vendido, mas com uma tendência de expandir. E os fundos de ações estão 100% comprados. Tá? E a gente adicionou um pouco alguns setores, a gente diminuiu alguns setores que a gente acha que vão continuar performando bem, mas são um pouco mais defensivos, principalmente ligado ao setor financeiro e alguma coisa de empresas de commodities. Como o Paulo falou, realmente a China, a gente acha que as commodities mudaram de patamar para baixo e vão ficar nesse patamar. Tem algumas empresas que realmente nos saltam os olhos
em termos de valuation, seja uma empresa de aço longo aqui no Brasil que a gente tem, seja uma empresa mesmo de petróleo, que é um extremo valor que eu acho que a gente vale a pena perseguir, mas, em geral, a gente sofremos um pouco com algumas empresas do setor petroquímico, aviação, o consumo, que fizeram alta, não necessariamente a gente foi para comprado nelas. O que a gente fez foi aumentar algumas empresas, por exemplo, de vestuário de alta renda que estão entregando fortemente, de aluguel de carros, alguma coisa em healthcare, ou seja, algumas empresas que a gente tinha posição menor e a gente está aumentando. Mesmo no setor financeiro, tem plataformas de investimento, tem bancos digitais que a gente também está procurando aumentar. Então, a gente continua com a nossa filosofia de gerar alfa, mas um pouco mais animado no beta, mas acho que tem que também ser bastante consistente nesse processo, porque não deve ir para fundamento frágil, né? Acho que se você casar um cenário macro melhor e um cenário micro também favorável, é muito bom, tá? Então, acho que é isso que a gente está procurando. No mercado externo, a gente também tem conseguido perseguir, a gente tem um time de tecnologia que cobre as principais empresas de tecnologia do mundo, a gente acha que o mercado americano é onde a gente tem concentrado a maioria do risco, hoje está cerca de 2/3 do risco no Brasil e 1/3 lá fora, mas lá fora também expandindo. Como a gente persegue esse tema de tecnologia, eu acho que tem um capítulo ligado à inteligência artificial que alavanca alguns cases nossos, mesmo sem essa opcionalidade, a gente gosta das empresas que a gente vê perseguindo. Então, a gente está perseguindo principalmente empresas de software nos Estados Unidos e protegido com setores que têm um crescimento menor, setor industrial, setor financeiro e algumas pequenas empresas. Tá? Então, a gente também está acreditando bastante nesse case. Então, eu acho que esse é um pouco que a gente gostaria de passar. Acho que a gestão de risco agora, para nós, é bastante importante. A gestão também de portfólio, que eu acho que a gente sempre teve um peso grande aqui na parte de equities, acho que tem uma perspectiva mais favorável de Brasil. Também o mercado americano vem de um bear market no ano passado, também está tendo uma recuperação. Acho que ambos podem ser uma recuperação forte, mas o melhor do que a recuperação forte é você ter um cenário por 2, 3 anos, que foi um pouco, talvez, o inverso do que você teve 2, 3 anos atrás. Então, acho que procurando esse cenário mais construtivo, eu acho que a equities vai ganhar importância e a gente está vendo umas relações de retorno de risco aí bastante favoráveis. Tá? E também diminuímos um pouco a proteção, mas, claro, a proteção está nas próprias posições em si. Eu acho que, basicamente, seria isso. Eu passo para a Isabel, se tem alguma pergunta. Oi, Duda, tem uma pergunta aqui, juros futuros caindo, queda de Selic ainda esse ano, arcabouço fiscal mediano, será que esse trigger para a Bolsa Brasil voltar a subir com mais consistência? S&P ainda é short? Tá. Eu acho que foi um pouco o que eu falei, né? Essa pergunta resume bem, né? Eu acho que praticamente tudo aqui está ligado aos juros. O juro foi muito punitivo como custo de oportunidade, o juro real acima de 6% afasta institucionais, afasta pessoas físicas, o juro nominal alto. Quando você tem a perspectiva de um juro melhor, e a gente já está tendo algumas perspectivas de bolsa melhor, né? Uma atividade acima, né? Está tendo revisões de PIB para cima, está tendo revisões de inflação para baixo, até pelo patamar que as commodities geraram, né? O arcabouço mediano, mas assim, a gente até tinha um receio que o Congresso iria piorar o arcabouço pedindo mais receitas para si. Na verdade, ele melhorou um pouco as amarras em relação ao governo. Então, assim, a parte de revisão, vamos dizer, em relação a metas de inflação, está caminhando mais para alongar o horizonte de investimento e não mudar. Ou seja, a gente viu as inflações implícitas do mercado caírem, provavelmente as previsões do Focus também podem cair. Então, está entrando, vamos dizer, num círculo mais construtivo, né? E eu acho que, com isso, você fica, de novo, com essa perspectiva de queda de juros a 3 a 6 meses. De novo, a gente tem posições que foram empresas que passaram por isso, são capazes de entregar, até se não houver isso. Mas eu acho que aí, realmente, o mercado muda de patamar aqui no Brasil. E é isso que eu falei, né? Mesmo que você tiver... Está muito pouco precificado o cripto aqui na Bolsa. Algumas empresas eu acho que subiram, que são dependentes a isso, mas outras não são dependentes disso e podem ganhar muito mais. E aí eu acho que você
como eu falei, 200 basis points já poderia levar essa bolsa para 130 mil pontos. Tá? O S&P, tá? Eu acho que o S&P, eu também acho que é uma má aposta você apostar contra os Estados Unidos. A dinâmica da economia americana é muito forte. Esse tema de tecnologia é um tema muito preponderante. Uma empresa até que a gente não tem perseguido agora, mas a gente perseguiu durante muito tempo, que foi a Apple, está fazendo new highs no mercado, com uma recuperação bastante forte, apesar dos juros lá ter subido, mas os juros lá também começa a aparentemente estar no final estágio de alta, o que também as pessoas estão olhando com um nível patamar muito acima da média dos juros recentes, muito acima da média recente de juros, com uma perspectiva mais provável de cair e uma economia americana rendendo bem, e aí, no caso lá o juro real baixo, assim, mais próximo de 1%. Tá? E esse tema de software eu acho que vai ficar de novo também por 2, 3 anos, essa parte alavancada que vai dar uma resiliência maior nas empresas de alto crescimento de software. Então, eu acho também que é um tema que vai ficar bastante presente. Então, eu acho que é uma má aposta você ficar contra o S&P, pelo contrário. A gente tem feito mais empresas de tecnologia do que o S&P, mas a gente tem procurado expandir as nossas compras lá fora. É importante citar, acho que as dinâmicas são diferentes da Bolsa Americana para a Bolsa Brasileira. Lá, ainda não é uma queda de juros, lá a dinâmica eu acho que é mais ligada ao setor de tecnologia. Aqui, a dinâmica é ligada à queda de juros. Duda, seria isso. Bom, então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos que participaram do call, agradecer a confiança e dizer aqui que estamos absolutamente focados aqui para gerar valor, tá? E eu acho que essa perspectiva aí que dias melhores virão, tá? Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde.